Estou saudando todos aí com a graça e paz da paz do eterno Yahweh, o Senhor dos Exércitos, nosso Pai, e da Yahusha, o Messias, nosso Salvador. A gente está com uma jornada aqui na Igreja do Messias, está com a jornada redescobrindo o Apocalipse. Recomendo que você assista a playlist Redescobrindo o Apocalipse e as playlists diversas para os capítulos e assuntos diversos acerca do livro do Apocalipse. Por exemplo, temos a playlist A Verdade sobre o Arrebatamento, temos a playlist só sobre a besta, sobre a marca da besta, playlist sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e de acordo com os capítulos diversos estão divididas as playlists. Tá? Tem uma playlist muito importante também sobre o livro de Daniel, que trata das 70 semanas também do Daniel capítulo 9, enfim. E tem todos os vídeos na playlist Redescobrindo o Apocalipse. Um estudo bastante completo, e recomendo que acesse as playlists desde o episódio 0 até o final do capítulo 22. Nesse momento vamos analisar mais uma vez o livro de Daniel, só que a vez do Daniel capítulo 12. Então, os demais episódios, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, você assiste na playlist o livro de Daniel, e também na playlist Venha a Nós o Teu Reino. Então estamos aqui com o quadro Redescobrindo o Apocalipse, e o episódio do momento é O Tempo do Fim. Esse é o episódio O Tempo do Fim. Bem, conforme já foi falado, nesse episódio vamos tratar da Daniel capítulo 12, né, O Tempo do Fim, no qual ele nos dá essa visão profética, né? É uma profecia muito interessante que fala dos tempos do fim, que são os tempos que nós estamos vivendo até o final, que culmina no retorno do Messias, tá? Então, acionando aqui Daniel capítulo 12, vamos começar a partir do verso 1, né, o tempo do fim. Diz assim, ó: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Repetindo, Daniel 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. A grande dúvida é saber, Miguel, o grande príncipe, né? Quem que é Miguel, o grande príncipe, né? Então existe aqui, não existe um consenso, mas a primeira hipótese é que Miguel seja o arcanjo Miguel, ou anjo Miguel, tá? Se levanta o grande príncipe. Agora, quando diz o grande príncipe, muita gente acha que está se referindo na verdade ao Messias, porque o nome Miguel significa quem é como Elohim, quem é como o Eterno, quem é como Yahweh, né? Uma questão: quem é igual a Yahweh? Ninguém. Ninguém é igual a Deus. É o que significa o nome Miguel. Então, por conta disso, muita gente acha que Miguel aqui não é exatamente Miguel, mas seria o Messias, né? Seria o Messias que viria, né, no seu retorno para ajudar Israel, que estaria em perigo, e etc. e tal, aquela coisa toda, tá? E a hipótese de que muita gente acredita que Miguel seja o arcanjo Miguel, porque na tradição judaica o anjo Miguel é que protege a casa de Israel, né? Até os cabalistas mesmo falam isso, que tem o Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael, cita esses 4 anjos. Esses 4 também são citados no livro de Enoque, tá? Então Miguel, pela tradição deles, é que protege a casa de Israel. Até eles dizem, mas isso é coisa, já estaria indo para o lado dos cabalistas, né? E Gabriel simboliza o fogo, porque ele é o juízo. Já Miguel é a água, porque tem a misericórdia do Eterno. Mas isso tudo são coisas já cabalismo, né? Tradição cabalista. Não nos interessa. Mas a maior parte dos teólogos entende que Miguel é o grande príncipe, na verdade é o anjo Miguel, tá? Isso confunde um pouco, né, pelo que está escrito aqui em Daniel capítulo 9. Se a gente vier aqui, Daniel capítulo 9, verso 25, diz assim, ó: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe,
aqui está até com P maiúsculo, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, desde a ordem para restaurar o templo até o Messias aqui, ele veio como príncipe, né? O Messias, né? Mas sabemos que o Messias é o rei de Israel, né? Então muita gente, por conta disso, muita gente acha que aqui no capítulo 12, verso 1 de Daniel, Miguel, o grande príncipe, não seria exatamente Miguel, mas seria um nome dado ao Messias, como Emanuel, príncipe da paz, enfim, né? Yahushua e os nomes que ele possui, né? Então é isso. Mas Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de seu povo, no caso, pelo povo de Deus, né? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então essa profecia aqui, na verdade, ela não está cumprida, né? Por mais que alguém tente dizer que possa ter sido no ano 70, né, na destruição do templo de Jerusalém, né, que foi um fato muito importante, mas eu não creio que tenha sido isso, tá? E quando ele diz aqui, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E aí que a gente lembra do sermão profético, né, que tem um episódio aqui do Redescobrindo o Apocalipse do sermão profético, que lá em Mateus, né, capítulo 24, verso 15 a 12, né, deixa eu localizar aqui, Mateus 24, verso 15 a 12, no qual ele fala sobre esse tempo de angústia. 15 a 22, desculpa, Mateus 24, verso 15 a 22. Diz assim, diz assim, quando vocês virem a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, estabelecida num lugar onde não deveria estar, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Bem, nesse ponto aqui, eu já falei lá no episódio, a abominação da desolação que o profeta Daniel falou no capítulo 9. Eu não creio, e isso foi no ano 70, do príncipe Tito, do exército romano que destruiu o templo, né? Agora, deixa eu ver aqui no verso 22, verso 21 de Mateus 24. Pois nessa hora haverá uma grande tribulação, como nunca houve outra igual. Se esse dia não fosse abreviado, ninguém conseguiria se salvar, mas esses dias serão abreviados por causa dos eleitos, né? Pois nessa hora haverá uma grande tribulação, como nunca houve outra igual, né? Essa tribulação aqui, nessa parte aqui do verso 21, eu já expliquei lá que eu não creio que se referia à destruição do templo no ano 70, mas de uma tribulação final, né, que vai acontecer antes do retorno do Messias, tá? Então eu creio que esse verso 21 aqui, haverá uma grande tribulação como nunca houve igual, do Mateus 24, estaria de acordo com Daniel 12, verso 1, que é, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então creio que ainda seja algo futuro. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. É o que diz Daniel 12, verso 1. Serão preservados, né, aqueles que tiveram o nome achado escrito no livro. Que livro? Livro, tá? Livro dos viventes. E que está de acordo com Mateus 24, né, verso 22. Se esses dias não fosse abreviado, ninguém conseguiria se salvar-se. Ou seja, ninguém ia conseguir permanecer vivo. Mas esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. Quem são os eleitos aqui, Mateus 24, 22? São os mesmos que estão escritos no livro, aqui, Daniel 12, verso 1. Tá? Então, é o mesmo período de grande tribulação, da tribulação final, antes do retorno do Messias, no qual os eleitos, né, que são os que vão estar escritos no livro, né, vão ser preservados. Então, no retorno do Messias, ainda em Mateus 24, você vê, será como no dia de Noé. No dia de Noé, uns foram levados, isto é, mortos pelo dilúvio, e os que ficaram vivos foram apenas 8 almas. No retorno do Messias, no Armagedon, vai ser a mesma coisa. Muitos serão levados, mortos, naquela tribulação terrível, e serão deixados vivos, né, somente os eleitos.
né? Veja a segunda parte do Apocalipse 19. Os demais vão ser mortos pelo retorno do Messias, pela espada que sai da boca do Messias, tá? Então, ou seja, esses eleitos, esses que vão ser preservados, é do povo de Deus. Então, o anjo Miguel, o grande príncipe aqui, né, que na tradição é o anjo que protege Israel, significa a preservação, a proteção divina para com os eleitos, né? Dentro daquela tribulação que vai ser a maior das tribulações, né? Como está escrito aqui, tá? Então a grande dúvida aí, que tem gente que acha que é o Miguel, o grande príncipe, seria o próprio Messias, né? O retorno do Messias, né? Mas a maioria entende que Miguel é realmente um anjo Miguel. Verso 2 aqui, Daniel 12, verso 2. Então percebam no verso 1 que ele está falando de uma coisa que ainda vai acontecer no tempo do fim. Essa grande tribulação, tá? Que está lá em Mateus 24, que é a tribulação final. Houveram várias grandes tribulações, né? Mas a tribulação final que precede o retorno do Messias. Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, né? Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ele está falando da ressurreição. Ressurreição é fundamental ter em mente isso. O ensinamento bíblico é ressurreição. Ensinamento bíblico não é imortalidade da alma, isso é espiritismo do Satanás. Okay? Então os mortos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, tá? E outros para a vergonha e desprezo eterno. É o lago de fogo, vulgarmente conhecido como inferno, lago de fogo, tá? Mas vai ter um julgamento antes disso. No momento, o morto está morto e não sabe de nada. Não sente dor, não sente alegria, não está vendo você, não pode te influenciar para fazer nada. O morto, está na sepultura. Depois que ressuscitar, tá? Depois que ressuscitar, aí vai ter sim uma ressurreição, ok? Então, Daniel 12, verso 2, diz assim, ó: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Repetindo, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, ele está anunciando aqui a ressurreição dos mortos, tá? Que é um conceito bíblico fundamental. A Bíblia não ensina imortalidade da alma, tá? A Bíblia ensina ressurreição. Imortalidade da alma é o mais puro espiritismo do Satanás, tá? Isso é espiritismo, são falsos profetas espírita, tá? Então, ressurreição, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então haverá um julgamento. E aqueles que forem para a vergonha e desprezo eterno, conhecido como lago de fogo, é o castigo seguido da destruição para sempre, tá? É o lago de fogo, vulgarmente conhecido como inferno, tá? Lógico, é bom lembrar que existem duas ressurreições. Isso está explicado lá no capítulo 20 do Apocalipse. Primeira ressurreição, logo depois do retorno do Messias Armagedon. Primeira ressurreição, e depois disso tem um arrebatamento, tá? E a segunda ressurreição é só depois do período de 1000 anos. Não necessariamente uma ressurreição só de ímpios, como uns acreditam, tá? Isso tudo está lá perfeitamente explicado. Então, esse detalhe aqui de Daniel, né, falando da ressurreição, está muito de acordo com o que o próprio Messias falou lá no Evangelho. Então, se a gente for lá no Evangelho de João, capítulo 6, que o Messias está falando da ressurreição. João capítulo 6, verso 25, 28 a 29, tá? Que diz assim, ó, João 6, deixa eu ver aqui, 28 e 29. Então, um momentinho. Então, na verdade, cometi um equívoco, é João 5, tá? João 5,
25, 28 e 29. Diz assim, ó. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então perceba que ele está falando aqui de ressurreição. E no verso 29, os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Está perfeitamente de acordo com Daniel capítulo 12, né, verso 2, que ele está falando de ressurreição, ou seja, uma coisa que ainda vai acontecer. Lembrando que a primeira ressurreição é logo depois do Armagedon, logo depois daquele período terrível que vai ter o juízo das taças, né, depois da marca da besta, da imagem da besta, o juízo das taças, destruição da grande Babilônia, Armagedon, retorno do Messias, aí depois que vem a primeira ressurreição. Então perceba que Daniel 12 é profecia, coisa que ainda não se cumpriu, tá? Que está sendo revelado aqui pra gente. Verso 3 do Daniel 12, verso 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Tá? Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Tá? E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqui ele está dizendo dos justos, né? Que os justos, no tempo do fim, existem justos, né? Que vivem e que ensinam a palavra. Só que, claro, que esses justos são como o resplendor do firmamento. O que é o firmamento? O firmamento é a abóbada, ou cúpula da terra, tá? Acima do qual estão as águas acima do firmamento, que foram as águas do dilúvio, né? E mais uma vez, por quê? Porque a terra, que na verdade o reino, né, que vocês chamam terra, o reino é plano, circular, estacionário. Não é a bolinha azul girando, voando no meio do nada, né, que é o globo do Satanás. Não existe o globo do Satanás, é uma grande mentira, né? O firmamento, como o firmamento, né, que é a abóbada da terra plana, circular, estacionária. Pois bem, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Tá? Ou seja, e esses justos, né, por conta do resplendor da sua justiça, eles vão herdar a salvação. Né? Aqueles que vivem e ensinam a justiça. Os ímpios vivem nas trevas. Entendeu? Essa é a grande realidade. Deixa eu ver aqui, vamos para o verso 4 então. Tá? Verso 4 diz assim, ó: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim, ou até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Repetindo, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Ou seja, por que o anjo, Daniel aqui está dialogando com um anjo, tá? Que é o que a gente vai ver no capítulo 10, no capítulo 11, né? Que vem a narrativa, ele estava conversando com um anjo. E o anjo disse para ele aqui o seguinte: fecha as palavras e sela este livro até o tempo do fim. O que é selar? Né? Isso é um selo espiritual, ou seja, quer dizer que o entendimento desse livro não era para aquele momento. O profeta Daniel viveu por volta do século 600 anos antes do Messias, antes de Cristo. Ele foi cativo para a Babilônia, e depois ele foi para o Império da Pérsia, cidade de Suzã, antiga cidade de Suzã, capital da Pérsia, e ele está até hoje, o túmulo do profeta Daniel está lá até hoje, no Irã, que é o atual Irã. E o profeta é respeitado tanto pelo judaísmo, como cristianismo, pelo islamismo. Então, o Irã hoje é um país muçulmano, xiita, mas o túmulo do profeta Daniel está lá, e o profeta respeitado, né? Um profeta respeitado. E só que a profecia não era para aquele tempo,
As pessoas não tinham o mínimo, não faziam noção de como ia ser o cumprimento dessa profecia. Mas, então essas palavras espiritualmente estavam seladas até o tempo do fim. Então hoje nós temos um esclarecimento maior acerca dessa profecia. Mas tem coisas aqui que não se cumpriram ainda. Então a gente não temos uma certeza. Mas hoje nós podemos ter o esclarecimento porque nós tivemos o ensino do Messias nos evangelhos, o ensino dos apóstolos do Messias e o ensino do livro do Apocalipse, que tem tudo a ver com o livro do profeta Daniel. Então creio que essas palavras aqui, dessa profecia de Daniel, o selo espiritual já foi tirado, para as pessoas poderem entender. E é o que eu vou trabalhar conjugado com Apocalipse capítulo 10. Né? Se a gente for lá em Apocalipse capítulo 10... deixa eu ver aqui Apocalipse capítulo 10, que ele fala aqui também. Esse Apocalipse capítulo 10, ele já foi cumprido. Tá? Uma profecia já cumprida, que é o que? Trata da reforma protestante. O que aconteceu na reforma protestante? Havia, antes disso, quem dominava, a maior potência a nível mundial, né, que dominava o Ocidente, era o Sacro Império Romano, dominado pelo catolicismo, que era dominado pelo Papa, né, o papismo medieval. Né? Então, naquele tempo, as pessoas tinham que seguir os dogmas do catolicismo. E ninguém tinha acesso à Bíblia. Então, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então, a partir desse período de 1500, com o início da Reforma Protestante, eu estou lidando com a parte boa da Reforma Protestante, ok? E com a invenção da imprensa de Gutenberg, as pessoas tiveram acesso, cada um, a seu exemplar da Bíblia na sua língua própria. E isso foi ótimo. A partir daí, a Bíblia só deslanchou. E hoje milhares e milhares de línguas já traduziram a Bíblia. Então qualquer um hoje tem acesso à Bíblia, pode baixar aplicativo, pode baixar de graça no celular. Então qualquer um tem pleno acesso à Bíblia hoje, mas isso começou lá por volta do ano 1500, né, com a Reforma Protestante, e que trata desse capítulo 10 aqui do livro do Apocalipse. Tá? Deixa eu me ver aqui, ó. Verso 1, Apocalipse 10, verso 1. Ele viu um anjo forte, né? Aqui no caso aqui o João, apóstolo João, viu um anjo forte. E verso 2, ele segurava na mão um livrinho aberto, tá? E colocou o pé no mar, no pé direito no mar e o esquerdo na terra e soltou um forte grito, tá? Veja bem, esse livrinho aberto, que livrinho aberto é esse? Que livrinho? É a própria palavra de Deus, né? Percebam que aqui Apocalipse 10, verso 2, o livro está aberto. Então, quando o livro está aberto, é para você ler o livro, que todo mundo pode ler um livro aberto. Tá? Agora, o livro que está selado não pode ser lido, a menos que o selo seja, que este selo aqui, espiritualmente falando, seja rompido. Isso não tem nada a ver com os 7 selos do Apocalipse, pelo menos a princípio. Tá? Mas, isso que quer dizer aqui, já no Apocalipse 10, ou seja, a Bíblia começou a espalhar no mundo inteiro. Então hoje todo mundo tem conhecimento, estudar na internet, assistir vídeo, ter apostila, tudo gratuitamente, para todo mundo, grátis. Então hoje nós temos a condição de ter um melhor entendimento, até mesmo em face do tempo que nós vivemos, dos eventos que vêm se desenrolando, para ter um melhor entendimento acerca dessa profecia. Então nesse momento o livro está aberto para quem quiser ler. Okay? No momento do profeta Daniel não havia aquele selo espiritual. Então eu creio que este selo já não está, já foi aberto. Tá? Eu creio que no livro aberto do Apocalipse capítulo 10, verso 2. Tá? Todo mundo hoje tem acesso à profecia e tem um melhor entendimento da profecia. Me vi aqui também. Eu fiz a anotação aqui de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Depois disso, aí são os 3 anjos. Apocalipse 14, parte 1, são os 3 anjos. Acesse a playlist do Apocalipse 14. Depois disso, vi outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, tá? Para anunciá-lo aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Tá?
O anjo dizia em alta voz: temam a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes. Então percebam que esse primeiro dos 3 anjos do Apocalipse 14 está anunciando que o Evangelho é eterno, as boas novas eternas. Então, ou seja, ele está aqui apregoando a palavra para todo mundo ouvir. Então percebam que as pessoas, o livro já não está mais selado, que as pessoas têm acesso, e no tempo desse anjo aqui, não sabemos quem é esse anjo, porque esse anjo aqui do Apocalipse 14 não é exatamente um anjo celestial, não é exatamente isso, mas um anjo mensageiro. Pode ser um ser humano, pode ser um grupo de pessoas, um movimento, para anunciar o Evangelho eterno. Porque o Evangelho que é apregoado hoje nessas igrejas, tudo deturpado, tudo distorcido. Tá? E uma característica desse anjo aqui, ó, temam a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora do seu julgamento. Tá? E isso é complicado, a questão do julgamento, né? Mas ele está dizendo aqui para dar glória a Deus, né? O Criador, aquele que fez, adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Hoje em dia as pessoas não estão adorando o Criador, né? Estão adorando ídolos diversos, entidades, demônios, enfim. E até o entre aspas evangélico apregoado, eles falam que Deus é um Deus trino, que é 3, que é 1, que não está nas escrituras. Tá? Então eles estão criando aí meio que uma coisa diferente do que está na escritura. Agora esse anjo aqui vem para ensinar correto as coisas como elas são. Por exemplo, não vai ensinar a trindade, não vai ensinar a imortalidade da alma. Tá? Isso é espiritismo, a imortalidade da alma, tem que ensinar a ressurreição. São erros que o evangelho, evangelho que é apregoado por aí, tem erros, vícios técnicos muito ruins. Tá? Então, ou seja, todo mundo vai ter a oportunidade de ter um entendimento acerca dessas palavras proféticas que outrora foram seladas, mas o tempo delas serem abertas para chegarmos ao entendimento é justamente agora, né? Antes que chegue o julgamento. Aí chegar o julgamento e complicou. Ainda no verso 4 aqui de Daniel 12, diz assim, ó, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra. Ora, hoje, devido ao avanço dos meios de transporte, as pessoas podem facilmente correr de uma parte para outra. O cara pega um avião aqui, daqui a pouco ele está lá na China. Naquela época, não. Entendeu? Os veículos, o próprio veículo, estão muito mais rápidos, avião, os carros, né? Antigamente, no tempo do profeta Daniel, o pessoal viajava a cavalo ou a navio. Aí no tempo do Messias, né, de Cristo, o pessoal viajava de cavalo ou de navio. Aí na Revolução Francesa, 1800 anos depois do Messias, as pessoas viajavam de cavalo a navio. Foi a partir do século XX, meado do século, né, final do século XIX, início do século XX, que começou a inventar o motor, a questão do motor a combustão para veículo, né? A carroça começou a deixar de lado e vieram os aviões, né? Isso aí na Segunda Guerra criou o avião a jato, né? Hoje em dia está tudo mais moderno, então as pessoas podem viajar de uma parte para outra porque os meios de transporte hoje são muito mais desenvolvidos. E ele diz aqui, ó, que a ciência se multiplicará. Então percebam, senhores, que no tempo do profeta Daniel, no tempo de Moisés, né, no tempo de Abraão, as pessoas viajavam de cavalo ou de barco e se comunicavam através de carta e guerreavam com espada. No tempo do profeta Daniel é a mesma coisa, 600 anos antes de Cristo. No tempo de Moisés, há 3.400 anos atrás, também é a mesma coisa. Aí quando chega no tempo do Messias, a mesma coisa. 2.000 anos atrás, guerra de espada, andava de cavalo ou de navio e comunicava através de carta. Aí chega 1.800 anos depois do Messias, na Revolução Francesa. As pessoas andavam de cavalo ou de navio, né? Guerreava com espada, mas aí eu acho que já tinha inventado a pólvora, né? Lá no meado de século da Idade Média, mas era bem aquelas garruchas, bem rudimentar ainda, e se comunicava através de carta. E hoje, como é que é? Hoje em dia, a partir de meados do século XX,
Inventaram a internet, você aqui com o WhatsApp, você dá um clique aqui, manda uma mensagem de voz, faz uma reunião ao vivo com a pessoa lá na China. A ciência se multiplicou, hoje tem bomba atômica de 100 megatons, bomba de hidrogênio, bomba bioelétrica, avião a jato, míssil, computador, já está chegando a robótica, a inteligência artificial agora chegando, computador quântico, Percebam como a ciência se multiplicou de forma exponencial nesse último século, que foi o século XX. De uma forma que antigamente não era assim, era com carta, cavalo, guerreava com a espada. Agora não, meu amigo. Veja a diferença, o avanço tecnológico. Ainda vai ter muito mais avanço com a inteligência artificial, que é o que o profeta Daniel já disse aqui, a ciência se multiplicará, como nós vemos agora no século XX e agora no século XXI. Agora vamos para... Então percebam que essa profecia trata do tempo do fim. A multiplicação da ciência de forma exponencial já é um sinal que nós estamos adentrando no tempo do fim. Tá? Verso 5 de Daniel 12. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. Ou seja, aqui ele viu mais dois anjos, um de cada lado do rio. Tá? Um de cada lado do rio. E é importante a gente entender, como eu disse, Daniel estava conversando com um anjo. Nesse momento, ele viu mais dois anjos, um de cada lado do rio. Vamos dar uma olhadinha aqui no Daniel capítulo 10, só para a gente entender com quem Daniel estava conversando, que rio era esse e por aí vai. Diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome lá na Babilônia era Beltesazar. E a palavra verdadeira trata de uma guerra prolongada. Bem, verso 2. Naquele dia eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Ele está dizendo que não comeu nada, fez o jejum. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Hidekel. Tá? O grande rio Hidekel. E levantei os olhos, verso 5. Levantei meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como ouro fino de Eufaz. O seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. O que Daniel viu aqui? Um anjo. Na verdade ele viu um anjo. Tinha semelhança de um homem, mas na verdade ele viu um anjo. Interessante que essa descrição desse anjo aqui tem semelhança com a descrição do Messias lá no Apocalipse capítulo 2, que o apóstolo João viu, quando ele viu o anjo. Deixa me ver aqui. 7 candelas. Não, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 12. Que o João, verso 13, viu no meio do candelabro, ele viu alguém que parecia um filho de homem, um ser humano, vestido de longa túnica, no peito cinto de ouro, cabelo branco como a lã, como a neve, os olhos pareciam chama de fogo, os pés como bronze no forno, cor de brasa, a voz como estrondo de águas torrenciais. No caso aí, ele viu o Messias, Yahushua, o que vocês chamam Cristo. Tá? E essa descrição aqui do Apocalipse capítulo 1 tem semelhanças com a descrição do anjo aqui que Daniel viu no Daniel capítulo 10. Mas não seria o Messias também não que estava falando com Daniel? Não, porque esse anjo, a gente vai ver mais na frente do capítulo, ele teve dificuldades em lutar com outros anjos, possivelmente anjos maus, e o Miguel veio para ajudar ele. Então não pode ser o Messias, porque o Messias não iria precisar lutar com anjos maus, porque ele daria ordem para os mesmos. Ok? Deixa eu ver aqui, voltando aqui a Daniel 10, levantei os meus olhos e vi um homem, parecia um homem vestido de linho, com seu nome cingido de ouro fino de Eufaz, seu corpo como turquesa, o rosto parecia relâmpago, seus olhos tocha de fogo, seus braços e pés como bronze, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. Tá? E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram,
Verso 8. Fiquei só a ver esta grande visão, não ficou força em mim. Continuando aqui. Verso 9 do Daniel 10. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que a mão tocou e me fez mover, abrisse os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. E disse-me: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levante sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Tá? Aqui ele vai continuar dizendo que o Daniel aplicou, verso 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que abriste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Né? Daniel orou, jejuou diante dos acontecimentos que estavam acontecendo, dos acontecimentos do seu tempo e tal, e ele obteve a resposta. Aqui no verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então ele teve problemas, né? Por isso que eu digo, né? Esse aqui era um anjo, não tem nada, não é o Messias, é um anjo que foi enviado para ajudar, orientar o profeta Daniel. Mas ele teve problemas com o que ele está dizendo aqui, o príncipe do reino da Pérsia. Ele não está se referindo a um homem, né? Mas sim aquilo que estava por detrás, né? Que todos os acontecimentos políticos que nós temos, por detrás, nós temos a questão espiritual. São as forças espirituais. Né? E no caso, o príncipe do reino da Pérsia, possivelmente está se referindo a um anjo mau que estava obstruindo o caminho aqui desse anjo em questão. Né? Mas, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar o anjo para que ele fosse até o Daniel entregar a revelação. Tá? Então aqui no verso 3 de Daniel 10, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Né? E já no Daniel verso 12, Daniel capítulo 12, verso 1, diz aqui que Miguel, o grande príncipe. Então acredito eu que esse Miguel seja de fato o arcanjo Miguel, né? Que protege, segundo a tradição judaica, protege a casa de Israel. Então, basicamente é isso. Só para a gente contextualizar que havia um anjo falando, né, numa visão, desde o capítulo 10, falando com o profeta Daniel. Né? E aqui, retomando então ao capítulo 12 de Daniel, verso 5, ele viu outros dois anjos, um de cada lado do rio. Né? E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Então, continuando aqui, e ele quem? Um anjo que estava falando inicialmente com o profeta Daniel. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Né? Ele viu quem é esse homem que estava vestido de linho, né, sobre as águas do rio, né? Notando que isso não é literalmente um homem que estava no meio do rio sobre as águas, mas sim mais um anjo vestido de linho, né, em cima das águas do rio, né? E perguntou para ele: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Isso foi perguntado. Tá? Continuando aqui no verso 7. E o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, e ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, né, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Continuando. E ouviu um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, para Yahweh, que depois de um tempo, de tempos
metade de um tempo. Veja bem, um tempo, tempos, metade de um tempo. Aí você tem em total 3 tempos e meio. Tá? 3 tempos e meio. Tá? Então, para a gente poder entender o que são esses 3 tempos e meio, são 3 anos e meio. No entanto, 3 anos e meio proféticos, que equivalem a 42 meses, né? E que equivalem a 1.260 dias proféticos. Então perceba, 3 tempos e meio, repetindo, são 3 anos e meio proféticos, 42 meses proféticos, 1.260 dias proféticos. O que significa isso? O profético você tem que transformar em ano literal. Ou seja, um dia profético é igual a um ano literal. Então 1.260 dias proféticos, que são os 3 tempos e meio, 3 anos e meio proféticos, são 1.260 anos literais. Tá? Essa é a regra que nós temos. Por exemplo, quando os espiões foram espiar, os espiões de Israel foram espiar a terra de Canaã, ficaram 40 dias espiando. Quando eles voltaram e o povo ficou com medo, o Eterno, em troca, deixou eles 40 anos no deserto. Para cada um dia que eles ficaram espionando, eles ficaram 40 anos no deserto, por causa da desobediência. Então essa regrinha a gente precisa seguir sempre. Tá? Então, e veja bem, esse tempo aqui, Daniel 12, verso 7, 1.260 dias, 3 tempos e meio, é bem conhecido na profecia. Até mesmo Daniel capítulo 7, verso 25, tá? É o mesmo período de tempo. Se a gente for aqui em Daniel capítulo 7, verso 25, vai estar lá, ó, e diz assim, ó: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Que profecia é essa? Não tem que falar, é a besta, é o anticristo. Olha, não deixa de ser, mas eles têm certa razão, mas é a primeira fase da besta, que já se cumpriu durante a Idade Média, ok? Então, houve um período na Idade Média de 1.260 anos, que foi do ano 538 até o ano 1798. E quem governou foi o papismo medieval. O Papa era a máxima autoridade. Ele era proclamado Deus na terra, vigário do Filho de Deus. Mudou os tempos e a lei. Todo o calendário que a gente conhece hoje é o calendário gregoriano do Papa Gregório XIII. Não é o calendário lunisolar bíblico. As festas que nós temos hoje são todas festas pagãs, de sincretismo religioso. Não são exatamente festas chamadas cristãs, né? As festas bíblicas são outra coisa. E por aí vai. Vários dogmas, como a Trindade, imortalidade da alma, Natal do Sol Invencível, Quaresma e blá blá, aquela Páscoa Dominical do Coelhinho da Páscoa, tudo isso é pagão e herético. Mas foi criado por uma determinada potência, que é o catolicismo, que inclusive é mãe das igrejas protestantes, que seguem muitos de seus dogmas, ok? E quando ele diz aqui, ó, e proferirá a palavra contra o Altíssimo, por exemplo, de chamar o Papa de vigário do Filho de Deus, de um Deus na terra, etc e tal. Isso tudo está explicado na playlist, o livro de Daniel, e na playlist Venha a Nós o Teu Reino, no episódio de Daniel capítulo 7. Está explicado com detalhes. Tá? E ele está dizendo que destruirá os santos do Altíssimo, ou seja, aqueles que não seguiam os dogmas do catolicismo eram perseguidos pela Inquisição. Né? Por exemplo, cristãos da Macedônia, aí teve os valdenses, albigenses e muitos outros que foram perseguidos, né? Os próprios judeus também, judeus sofreu muito, principalmente na Inquisição Espanhola, né? Por isso que muitos judeus sefaraditas vieram corrido para o Brasil, de Portugal e Espanha, por causa da Inquisição, né? E por aí vai. Então esse período de hegemonia começou no ano 538, que foi quando os arianos, se não me engano, os ostrogodos foram expulsos de Roma, e o Papa retomou, porque os arianos seguiam o cristianismo ariano, e o Papa, eles não acreditavam em Trindade, e o Papa retomou como a máxima potência política e eclesiástica do mundo no ano 538, e até o ano 1798, com a Revolução Francesa, o general de Napoleão Berthier, né, enviou o Papa Pio para o asilo, terminando com o poder temporal do papado. Então durou exatamente 1.260 dias, tá? Proféticos, que foram 1.260 anos literais.
Então o Papa exerceu completamente o papel de anticristo, anti-messias durante esse período. Mas essa foi só a primeira fase da besta. A segunda fase ainda vai vir. Ok? E não sabemos quem será o iníquo, o homem do pecado, que vai ser destruído pela espada que sai da boca do Messias, né? Conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2, né? Esse anticristo final, não sabemos, anti-messias, na verdade, final, não sabemos de quem se trata ainda. Mas é a segunda parte da besta, que a besta era, já não é, porque recebeu um golpe mortal em 1798 e há de voltar, está voltando do abismo mais uma vez para a tribulação final, ok? Mas esse período aqui que eu falei da Idade Média é o mesmo. Daniel 7, 25 é o mesmo aqui do Daniel 12, verso 7, né? Que por sua vez é o mesmo período do Apocalipse capítulo 13, né? Apocalipse capítulo 13, verso 4 a 8. É a mesma profecia aqui do Daniel 7, que diz assim, ó, Apocalipse 13, verso 4 a 8. Diz assim, ó, e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta, e adoraram também a besta, dizendo: quem é como a besta, e quem poderá lutar contra ela? A besta recebeu uma boca para dizer blasfêmias e insolências, né? O mesmo está escrito lá em Daniel 12, verso, capítulo 7, que a gente acabou de ver agora, no verso 25, né? Por ferir blasfêmia contra o Altíssimo, né? A besta recebeu uma boca para dizer insolência e blasfêmia. Recebeu também poder para agir durante 42 meses, que é o mesmo período da Idade Média. Então a besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando contra seu nome e a sua morada, e contra os que moram no céu. Foi permitido a ela guerrear contra os santos e vencer. O que eu acabei de ler, Daniel, capítulo 7, verso 25. A Inquisição. Quem não aceitava os dogmas, cara, era perseguido, morto, ou jogado na prisão, ou na melhor das hipóteses, exilado. Tá? Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo e nação, né? Então todos os habitantes da terra adoraram a besta. Enfim, esse trecho aqui, a fase 1 da besta, que já está cumprido. Isso está explicado lá na playlist A Besta, Apocalipse 3, tem uma playlist só sobre isso. É o mesmo período, Daniel 7, 25, né? E do Daniel 12, verso 7, que agora é ainda, a gente pode ir o mesmo período, Daniel capítulo 11, verso 2. Daniel capítulo 11, que as duas testemunhas, muitos acham que é Enoque e Elias, nada disso. As duas testemunhas são para a palavra de Deus. E esse capítulo 11 do Apocalipse também já foi cumprido, inclusive no episódio da própria Revolução Francesa, né? Apocalipse capítulo 11, verso 2, diz assim, ó: deixe de lado o pátio externo do templo, não precisa medi-lo, pois o pátio foi entregue ao poder das nações, e elas vão pisar na cidade santa durante 42 meses. Muita gente acha que é o templo que ainda vai fazer, e que o anticristo durante 3 anos e meio, igual aquela novela da Record, depois do arrebatamento, vai pisar na cidade de Jerusalém. Nada disso. Esse templo aqui, não estou dizendo que vai ou não ter um templo físico de novo em Jerusalém. É provável que sim. Mas esse templo aqui simboliza a verdadeira adoração, que a verdadeira adoração foi complicada na Idade Média, né? Foi muito complicada, né? E o pátio externo não precisa medir, porque foi entregue ao poder das nações, e vão pisar a cidade santa, isto é, pisar a verdadeira adoração durante 42 meses. Então, durante esses 42 meses proféticos, 1260 anos literais, do ano 538 ao ano 1798, quem mandava era o catolicismo e os seus dogmas. Então a verdadeira adoração ficou de lado, em mar de santo, inquisição, cruzadas, aquelas coisas todas, né? Que a gente já sabe, a gente que leu o livro de história, tá? É o mesmo período de tempo. É o mesmo período de tempo, sendo que a estrutura de poder que tinha uma religião, tinha um líder político religioso, tinha um exército, aquela coisa toda, essa estrutura vai voltar, né? O que eu explico no episódio vai voltar, né? Agora no retorno da besta, que é o que eu chamo de fase 2. Mas esse período aqui de um tempo, tempos e meio tempo, ele já se foi, tá? Gente, o Apocalipse não é do jeito que o pessoal pensa. Não, 3 anos e meio. 3 anos e meio, 7 anos. Por quê? Isso daí, senhores, é uma malversação, uma má interpretação de Daniel, capítulo 9, verso 27. Por quê? Ó, até o Messias, 69 semanas. 69 semanas, uma semana são 7 dias. Só que você transfere isso para 7 anos literais. Então são semanas de ano. Então a 70ª semana, naquela sequência, a qual já se cumpriu,
Ora, você transfere 7 dias, profere em 7 anos literais, beleza. Só que quando chega lá no Apocalipse capítulo 13, eles não transferem. Eles não fazem a transferência. Ora, 1260 dias, você tem que transferir. De profético a literal, 1260 anos. Não são 1260 dias literais. São 1260 dias proféticos, que equivalem a 1260 anos literais. Então eles não fazem a conversão no Apocalipse 13, mas fazem a conversão no Daniel capítulo 9. Aí fica difícil. Tem que trabalhar com um só peso na coisa. Tá? Então é um mal entendido e acha que o Apocalipse todo vai se cumprir 7 anos. Não, o Apocalipse já vem se cumprindo desde a ressurreição do Messias. Tá? E percebam, senhores, para finalizar aqui, voltando a Daniel capítulo 12, o tempo do fim, tá? Veja bem, o tempo para Deus não é exatamente do jeito que a gente imagina. Não, 7 anos, rapidinho, você vai ser arrebatado antes, e aquela coisa, 3 anos e meio de tribulação, que não é isso, cara, não é assim não, tá? Não é igual na novela do Pedir Mais Cedo, maçom satanista lá da Rede Record, não é assim não, cara. O Apocalipse já vem desenvolvendo, as pessoas não entendem que ele já vem se desenvolvendo, e isso é um perigo terrível, tá? Então quando ele diz o tempo do fim, a partir do momento que o Messias já ressuscitou, já começou o tempo do fim. Tá? Só que esse tempo é necessário não ser muito obtuso nessa frase, o tempo do fim. Ele vai terminar quando? No retorno do Messias. Aí entra 1000 anos. Tá? Não é que o mundo vai explodir, vai acabar a vida na Terra, não é isso. Aí vai entrar os 1000 anos, depois de 1000 anos tem mais uma rebelião do Satanás solto, aí depois entra a eternidade. Então a expressão tempos do fim, últimos dias, ela é melindrosa. Não é 3 anos e meio só, entendeu? Então é necessário não ser muito obtuso na interpretação dessa expressão. Voltando aqui Daniel 12, verso 7, quando ele diz aqui, ó, depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Não quer dizer que todas as coisas se cumpriram em 1798, é claro que não. Mas o sentido aqui, a melhor interpretação, é que depois desse período, isto é, que acabou em 1798, os 3 tempos e meio, depois desse período, é que essas coisas que estão aqui no livro do profeta Daniel vão começar, Daniel 12, tá? Que depois desse período é que essas coisas vão começar a acontecer. Tá? E depois da Revolução Francesa, houve um remodelamento mundial, sobretudo da cultura ocidental, essa coisa de Estado laico, aí já começa a tal da nova ordem mundial que eles estão falando aí, e etc e tal, né? Mudou muito, tá? Muita coisa mudou, né? E estamos encaminhando, né, para o tempo do fim, né? E esse evento que aconteceu lá em 1798 é que surgiu a famosa maçonaria, loja do bode, nova ordem mundial. Então a coisa começa a se remodelar, a coisa para os eventos finais, que vão vir marca da besta, imagem da besta, as 7 taças, destruição de Babilônia, Armagedon, retorno do Messias, tá? Só que não é assim do dia para a noite. Do dia para a noite surgiu o anticristo, o antimessias final. Não é assim não, a coisa não funciona assim não, tá? Do dia para a noite surge a imagem da besta, não é assim não. É um processo de desenvolvimento histórico, mas Deus está no controle de tudo, ok? Então o mais correto é a gente entender que depois desse período que terminou em 1798, essas coisas vai começar o início da fase final do tempo do fim. Essas coisas aqui de ciência se multiplicando, uns indo de um lado para o outro e por aí vai, essas coisas começaram a acontecer nesse período. Então a gente pode ter certeza que estamos no tempo do fim, tá? Deixa eu ver aqui mais algum adendo. Não, vamos agora voltando a Daniel 12, verso 8. E eu, pois, né, eu, no caso Daniel, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Olha, Daniel ouviu, mas ele não entendeu. Por quê? Porque ele viveu lá atrás. Não era para ele entender. Naquele período, as palavras deveriam estar seladas, tá?
conforme está escrito no verso 4. Sela a palavra desse livro, Daniel, porque não é para agora, não é para você entender agora. É para quem vivia lá no tempo do fim, como no nosso caso aqui, temos a oportunidade de ter um melhor entendimento. Tá? E ele disse, eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Né? Ele apontou para o anjo. Mas voltando aqui ao verso 7, né, que o anjo ele estava sobre as águas do rio, né? E ele levantou a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, né? É semelhante ao que está aqui no Apocalipse capítulo 10, né? Porque no Apocalipse capítulo 10, o anjo em questão era um anjo forte, que indica uma forte intervenção divina, né, no aspecto espiritual. Ele colocou sua mão, ele estava um pé sobre o mar, né? O pé direito sobre o mar, simbolizando todas as nações, e o esquerdo sobre a terra, no caso, simbolizando Israel. Né? Ele segurava, soltou um forte grito. Tá. Aí o apóstolo João ouviu a voz dos 7 trovões, né? O que dizia, ele escreveu o que os 7 trovões falaram, mas aí foi dito para ele, guarde em segredo o que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então, o que os 7 trovões falaram, não sabemos, né? Mas isso também por quê? Porque não era a hora do profeta João, né, após João, nos dar um entendimento do que foi falado. Então tem coisa que a gente não sabe ainda. Tem coisa que a gente hoje não sabe, porque não foi revelado. Se não foi revelada, não é pra gente saber. Então não adianta a gente ficar especulando nada. Tá? Verso 5 aqui. Então o anjo forte que estava de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para sempre, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nele existe, o mar e tudo que nele existe. Não há mais tempo. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, então vai realizar o mistério de Deus, conforme anunciou os seus servos profetas. Então vejam aqui vejam, uma coisa que o profeta Daniel fala aqui, capítulo 2, verso 7. Depois dos 3 tempos e meio, é que essas coisas vão começar a ser cumpridas. Tá? Agora, então hoje a gente tem um melhor entendimento aqui desse Daniel 12. De todas as profecias de Daniel, a gente sabe os 4 animais simbólicos do Daniel 7. A gente sabe que foi que teve lá o Império Romano, né, que teve os 3 tempos e meio, que foi o Papa, o chifre pequeno, os 10 chifres, a gente sabe. Antes dele teve a Grécia, tá? Antes da Grécia teve a Pérsia e antes teve a Babilônia. A gente já sabe, mas o profeta Daniel ele não sabia, ele não conheceu o Império da Grécia, ele não conheceu Roma, ele só viu em profecia. A profecia da estátua, Daniel 2, nós sabemos. Não está totalmente cumprida, mas nós sabemos, Daniel não tinha ideia do que ia acontecer. Entendeu? Então hoje, essas profecias estão desatadas para a gente ver. No entanto, tem coisas que nós não podemos saber. Conforme tem coisa aqui, Apocalipse capítulo 10, ele está dizendo que quando o 7º anjo tocar a trombeta, então vai realizar-se o mistério de Deus. Tem coisa que nós não sabemos ainda. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, 6 trombetas já foram tocadas. Veja a playlist aí do Apocalipse 7. Mas a 7ª trombeta é o ajuntamento final, que é o Armagedon. Depois disso tem o retorno do Messias. E depois tem a primeira ressurreição. Então tem coisa que a gente só vai entender plenamente depois que acontecer. Né? Depois que tocar a 7ª trombeta, entendeu? Então tem coisas que ainda hoje a gente não sabe, né? Mas interessante que esse anjo aqui jurou também por aquele que vive para sempre, mas ele só levantou a mão direita para o céu. Já o anjo aqui do profeta Daniel levantou a mão direita e a mão esquerda para o céu, tá? Só vale um adendo aqui do Apocalipse capítulo 10. Voltando aqui Daniel, né, no verso 8 ele perguntou qual será o fim dessas coisas, né? E no verso 9, né, aqui, e ele disse, o anjo disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então mais uma vez, tal qual ele disse no verso 4, ele diz no verso 9, vai Daniel, vai, fica tranquilo. Essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Não é para o seu tempo, não é para a sua geração, tá?
está selada até o tempo do fim, isto é, até depois teve a Reforma Protestante, Revolução Francesa. Hoje todo mundo tem acesso à Bíblia e hoje todo mundo conhece amplamente o livro do profeta Daniel e por aí vai. Ok? Por que o Eterno dá essa possibilidade da gente conhecer a palavra hoje? Então, foi dado e será cobrado. Então o Eterno está permitindo hoje a gente ter acesso à Bíblia no aplicativo celular de graça, para dar oportunidade para todo mundo em face do que está por vir. Okay? Porque depois ninguém vai poder reclamar que o Eterno é injusto, que não deu oportunidade, quando vier a marca da besta e a imagem da besta e depois o juízo do Eterno. Então, ou seja, é matéria dada, matéria cobrada, né? Tem um jargão popular que diz isso. Então, Daniel, é para o tempo do fim, não é para você agora. Então, Daniel poderia ficar tranquilo nesse sentido. Verso 10, né? Verso 10 do Daniel 12, continuando aqui na sequência. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Repetindo aqui, ó, muitos serão purificados. Como assim purificados? Na Bíblia, né, nos profetas, ele dizia que tinha que purificar como purifica a prata, como é pelo fogo, né? Isto é, pela tribulação. Então muitas vezes o discípulo, né, o povo de Deus passa por tribulações na vida, mas são tribulações em que ele vai crescer, né? Ele vai ser purificado pelo fogo, né? Porque é pelo fogo que se purifica a prata, né? Para você ter um melhor desenvolvimento espiritual, tá? Por isso que o Eterno às vezes permite determinadas coisas. E serão purificados e embranquecidos, ou seja, alvejados, ou seja, pessoas que vão, qual o sentido aqui? Lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem vestes limpas, veste branca, veste de justiça, não ter veste imunda e suja, né? E é isso que é o significado da coisa. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Aí mais uma vez, como se prova a prata? Pelo fogo, pelo fogo. Ok? Então esse é o sentido. Então vai ter tribulação, vai ter mesmo, cara. O Messias no episódio sobre Mateus 24, sermão profético, o Messias não prometeu facilidade para ninguém. Ele prometeu a salvação para quem perseverar. Então os problemas vão surgir, a perseguição vai surgir, essa coisa toda, mas tem que perseverar. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então o Eterno, o Criador, né, Yahweh, ele permite que aconteça, e o ímpio segue na impiedade. Mas existe o que o Paulo explica lá em Romanos capítulo 9, vaso de honra e vaso de desonra. O vaso de honra é o vaso de ouro, né? São as pessoas que são eleitas para a salvação. Os vasos de desonra eram os vasos que eram usados para dejeto, né? Para dejeto, para o pessoal fazer lá a sua necessidade fisiológica. E aquilo servia para quê, o vaso de barro? Para desonra, para ser receptáculo de dejeto e depois destruído, que é o mesmo caso dos ímpios. Por isso que o Eterno suporta com muita paciência os ímpios hoje, mas eles serão julgados e vão para o lago de fogo. Aí você vai ver a ira, o juízo e o julgamento e a justiça do Eterno. Então os ímpios também têm utilidade no projeto de Deus, ok? Mas é isso, tá? Então vamos aqui, só fazer um adendo aqui ao esse Daniel 12 verso 10, né? Vamos aqui fazer um adendo em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse 15 verso 2 diz assim, ó: vi também como um mar de vidro misturado com fogo. Sobre esse mar estavam de pé todos aqueles que venceram a besta, a imagem dela e o número do nome da besta. Os vencedores seguraram harpas de Deus, né? Então ele viu aqui um mar de vidro misturado com fogo. Por que é o fogo? O fogo significa a provação, a tribulação, tá? Então esses aí que não vão adorar, servir a besta, sua imagem, que não vão receber a marca da besta, eles vão passar por momentos difíceis, morte, cadeia,
perseguição, tortura, exclusão da sociedade, mas eles vão manter firme. Isso vai ser o fogo que vai estar provando eles. Mas eles vão superar tudo isso. Então esses vão ser purificados, embranquecidos e provados. Como Daniel está falando aqui no Daniel 12, verso 10. Mas muita gente, acontece isso na Idade Média, que era perseguido pela Inquisição, tinha que fugir nas cavernas, ou que era morto, ou que foi perseguido pelo Estado Islâmico, ou pela ditadura chinesa, ou pelas várias ditaduras mundiais aí. Enfim, muitos, por exemplo, cristãos que vivem no Egito, que estão excluídos como cidadãos de terceira classe da sociedade, esses estão sendo provados. Okay? Mas especificamente aqui no Apocalipse capítulo 15 está falando daqueles que não vão adorar a besta e sua imagem, nem receber o número. Vão ser provados. Por isso que está o vidro aqui misturado com o fogo. Tá? Que o fogo, no caso aqui, é a provação. E, deixa eu ver aqui, ainda em Apocalipse capítulo 16, verso 15, que diz assim, ele está anunciando aqui o retorno do Messias, né, ó. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e não veja as suas vergonhas. As vestes, ele está falando aqui das vestes. As vestes devem estar, você não deve ser pego nu e deve estar com as vestes alvejadas, né, limpas, né, a veste branquinha, que é o sinal de justiça. Isso significa. Ele está anunciando o grande dia do Deus poderoso no Armagedon. Está anunciando Armagedon e está anunciando eis que vem como ladrão. Retorno repentino, porém visível e glorioso do Messias. Daniel, ainda no Apocalipse, capítulo 14, verso 12 e 13, diz assim, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yahusha. Ouvi então uma voz que vinha do céu dizendo, escreva, felizes os mortos, aqueles que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Ele está dizendo aqui, meu amigo, felizes os mortos, aqueles que desde agora morrem no Senhor, ou seja, aqueles que vão ser perseguidos, mas vão preferir morrer do que adorar a besta e sua imagem. Tá? Melhor morrer do que perder a salvação, a vida eterna, certo? Então, ou seja, não está prometendo vida fácil para ninguém, tá? Está prometendo salvação. Então, por isso que Daniel está dizendo aqui, ó, muitos serão provados, purificados e embranquecidos. Ainda no Apocalipse, esse Apocalipse 14 aqui fala também dos 144 mil, a parte 2, né? Apocalipse capítulo 7, os 144 mil, vou no verso 9, no verso 14, diz assim, ó, depois disso ouvi uma grande multidão que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestiam vestes brancas e traziam palmas na mão, vestiam vestes brancas, vestes embranquecidas, alvejadas no sangue do Cordeiro, né, que é o sinal de justiça. E o verso 14 diz assim, ó, eu respondi, não sei, não, Senhor, o Senhor é quem sabe. Então ele me explicou, são os que vêm chegando de grande tribulação, eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Então eles vêm chegando de grande tribulação, mas herdam a salvação. Lavaram, alvejaram, embranqueceram suas vestes no sangue do Cordeiro, como eu já disse. E para terminar aqui o entendimento, Apocalipse 22, verso 11, que diz assim, o injusto que continue com sua injustiça, o sujo que continue com as suas sujeiras, o justo pratique ainda a justiça, o santo continue a se santificar. No final, no último capítulo da Bíblia. O justo vai continuar praticando a justiça. Agora o injusto vai continuar na sujeira, fazendo besteira. Entendeu? Até o tempo do fim. Mas eles vão ter... Aí a gente volta aqui, Daniel, capítulo 12, verso 2. Eles vão para vergonha e desprezo eterno. Ok? Agora vamos entrar numa parte interessante e melindrosa. Voltando aqui o Daniel, capítulo 12, né?
partir do verso 11, é uma parte melindrosa que a gente vai tratar muito com datas. Então, dando continuidade aqui, Daniel capítulo 12, verso 11, diz assim: E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Repetindo, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, o que é o contínuo sacrifício? Era o sacrifício que havia continuamente no templo, né, em Jerusalém, o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, os diversos sacrifícios de Shabat, aquela coisa toda, né, que era feito no templo. Então isso aqui tem a ver com o templo, tá? E desde o tempo em que desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, o que seria essa abominação desoladora, né? Surge a questão. Então, aparentemente, alguma coisa vai ser colocada, deveria ser colocada no lugar do templo. E essa coisa seria uma abominação. Por quê? Porque o local do templo é sagrado, é santo. A adoração hoje é espírito e verdade, em qualquer lugar que você estiver. Não precisamos nos deslocar até Jerusalém para ter acesso ao eterno. Hoje o nosso sumo sacerdote é o Messias, ok, mas Jerusalém ainda assim é a cidade do grande rei, né? Jerusalém, principalmente aquele monte que era o Monte Moriá, o monte do templo, sagrado, lugar sagrado, tá? Um local sagrado. Então, nessa profecia aqui está dizendo que alguma coisa seria tirada, certo? E colocada no lugar do templo, tá? Só que no caso aqui, ó, são 1290 dias, aí não é 1260, 1290 dias proféticos, que pela regrinha que já conhecemos, né, são 1290 anos literais. A gente precisa entender, essa profecia é muito difícil, existe muita especulação acerca dela. No entanto, eu irei especular um pouco sobre aquilo que eu acredito que seja, e que inclusive já foi cumprido, tá? Você vai ver a foto aí que eu estou botando na tela. Essa foto é a mesquita, esse é o Domo da Rocha, né, que tem essa cúpula dourada. Qualquer cartão postal de Jerusalém tem isso daí, né? O Domo da Rocha. A grande questão, então, isso aí existe hoje, tá, em Jerusalém. A questão é, acredita-se que esse local onde está o Domo da Rocha, a cúpula dourada, é o local, o monte do templo. Acredita-se nisso, os judeus acreditam nisso firmemente, né, com 100% de segurança eles acreditam. Só que aí onde era o local do templo está uma mesquita islâmica. O que significa isso? Significa que é uma construção pagã, né, no local do templo. Não foi ordenado que eles construíssem isso ali, tá? O Deus de Israel, soberano, Kadosh Baruch Hu, Yahweh Tsevaot, Yahweh, o Senhor dos Exércitos, Pai do nosso Messias, né, e Salvador Yahusha, não ordenou que isso fosse construído lá, ok? Então, consequentemente, se essa coisa está no lugar onde não deveria estar, é uma abominação, é um templo pagão que está ali, ok? Então, pode ser que essa coisa abominável que foi colocada, né, essa abominação desoladora, pode ser justamente a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha islâmico que foi colocado no monte do templo, onde era o templo sagrado, né? Para isso, vamos recorrer um pouquinho aqui, um pouco de conta. Por quê? Ele está dizendo aqui um período de 1290 dias, né? São 1290 anos literais. E ele fala aqui no verso 11, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado. Bem, o contínuo sacrifício, ele foi tirado no ano 70, que foi quando o templo, segundo templo, né, o templo de Herodes, foi destruído pela invasão romana do príncipe Tito, né, cumprindo aí a abominação da desolação do Daniel capítulo 9,
verso 27, né? O povo do príncipe que há de vir destruir a cidade, o santuário, né? O príncipe Tito de Roma. Só que o primeiro templo, o templo original, ele foi destruído pelo exército da Babilônia, de Nabucodonosor, né? No ano, por volta do ano 607 a.C., antes do Messias, né? Então, se a gente fizer uma continha aqui, ó, então nesse ano, menos 607, tá? Coloquei aqui, menos 607, foi no ano 607, onde foi interrompido pela primeira vez, né, na história, foi interrompido o sacrifício contínuo, né? E depois disso, eu citei o ano 70 de Roma, destruiu o segundo templo, mas antes disso, teve o Império da Grécia, do Antíoco Epifânio, que ele profanou o templo, sacrificou porco lá dentro, colocou uma estátua de Júpiter lá dentro. Depois foi feita a rededicação, né, na festa de Hanukkah, na vitória dos Macabeus. Nesse período também o sacrifício contínuo foi tirado, foi parado, né? Mas a primeira vez na história que o sacrifício contínuo foi forçadamente parado foi no ano 607, com a invasão do exército da Babilônia, que destruiu o templo de Salomão. Então vou colocar aqui menos 607 mais 1290 dias, né? Vai dar o ano 683 da Era da Graça. Porém, é necessário nessa conta colocar o mais um. Por que mais um? Porque do ano menos 1 até o ano 1, né, conta-se apenas um ano. Na matemática, menos 1, 0 mais 1 seria 2. Tá? Mas não existe um ano 0. Portanto, do ano menos 1 até o ano 1, pula-se apenas um ano. Então é por isso que não existe um ano 0, a gente tem que somar mais 1 na calculadora. Então daria o ano 684 da Era da Graça, século 7. Tá? Ano 684. Então, o que aconteceu no ano 684? É justamente nesse período que começa a construção do Domo da Rocha, né? Conforme está aqui na Wikipédia, Cúpula da Rocha. Ó, vamos ler aqui, ó. Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha é um edifício situado no Monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém, constituído no século 7. Ano 684 é o século 7, sendo um dos sítios, lugares mais sagrados do islamismo, tá? E uma das grandes obras de arquitetura islâmica. Sua vistosa cúpula dourada é um dos pontos emblemáticos da cidade de Jerusalém. O santuário é parte integrante do Centro Histórico de Jerusalém, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O edifício é um santuário construído onde teria sido o altar de sacrifício usado por Abraão, Jacó e outros profetas que introduziram o ritual do culto judaico. Davi e Salomão também consideravam o local sagrado. Mais tarde, enquanto altar, a cúpula da rocha teria sido o lugar onde da partida da Al-Miraj, viagem ao céu realizada pelo profeta Maomé, permanece hoje como um templo da fé islâmica. Então, ou seja, esse Domo da Rocha, para o islamismo, é o lugar onde o profeta Maomé subiu aos céus. E é claro, o profeta Maomé é um falso profeta. Ele negou o sacrifício do Messias. Porque para o islamismo, o Messias não é o Cordeiro de Deus, ele não é o Filho unigênito de Deus, é um profeta. E o Maomé foi, como o último do profeta, maior do que o Messias, né? Maior do que Yahushua, dizem eles. Isso é bom. Eles dizem que o Messias não é o Cordeiro de Deus, ele não morreu para a expiação dos pecados. Então, ou seja, é uma doutrina do mal, entendeu? E esse templo é um santuário pagão e é uma abominação, ok? No lugar que foi, lugar sagrado, que foi o templo de Jerusalém, né? Continuando aqui, a cúpula da rocha recebeu este outro nome devido à grande rocha circunscrita a ela que foi usada em sacrifícios, atualmente protegida no interior da mesquita de Omar, e construiu uma das razões pela qual a cidade de Jerusalém é considerada cidade santa por várias religiões, né? Segundo a tradição judaica, foi nessa rocha, Monte Moriá, que é o Monte do Templo, que Abraão preparou o sacrifício de seu filho Isaque a Deus, onde 1000 anos antes de Cristo, do Messias, o rei Salomão construiu o primeiro templo.
Então, acredita-se que esse é o lugar do templo, que está lá um santuário pagão islâmico. E aqui, se a gente olhar aqui, ó, início da construção, vamos lá. O início da construção foi no ano, ele está datando aqui de 685, né? Possivelmente ele começou lá, pode ser em 685, 684, 683, pode ser que eles resolveram construir a coisa em 684, porque se eu não me engano, os exércitos maometanos, aí seria a quinta trombeta do Apocalipse, eles chegaram em Jerusalém por volta de 683, né? Porque o profeta Maomé morreu em 632, se eu não me engano. Ele nasceu no ano 570, morreu no ano 632. Aí começou o sogro dele, aí vieram os quatro califas bem guiados, né? O primeiro deles foi o sogro, o profeta Maomé, começou o expansionismo islâmico e eles chegaram em Jerusalém por volta de 683. Então, vê, senhores, a data que eu localizei aqui foi 684. 685, ele teria começado já a construção do Domo da Rocha, entendeu, senhores? Então, trata-se de um... E qual o problema que isso tem hoje, no ano 2022? O problema é que não tem como tirar isso de lá por enquanto. Porque se tirar aquilo de lá de qualquer maneira, vai arrumar uma guerra com o mundo islâmico que pode virar uma guerra mundial do sionismo contra o islamismo, né? Então, esse é o problema. O que os judeus querem? Um templo, lá um terceiro templo a todo custo. Tá tudo pronto para iniciar as coisas, a construção. O problema é que tá esse Domo da Rocha, Mesquita de Omar, e essa outra aqui que é a Mesquita de Al-Aqsa, né? Mesquita de Al-Aqsa, que tá lá junto, lá no mesmo espaço lá, Mesquita de Al-Aqsa. E como que tira aquilo dali para construir um templo para os judeus? Entendeu? Não tem como. No momento, ou seja, aí eles dizem, há quem diga que o anticristo vai conseguir fazer isso, ou como dizem os judeus, é o Messias que eles estão esperando, vai fazer isso. Mas vamos ler um pouquinho aqui sobre Mesquita de Al-Aqsa. Mesquita de Al-Aqsa situa-se na cidade de Jerusalém, mais concretamente na cidade antiga, na parte do nobre santuário, terceiro lugar sagrado para o islamismo, depois de Meca e Medina. O judaísmo designa desse espaço por o Monte do Templo. É a maior mesquita de Jerusalém, tendo capacidade de 5.000 pessoas, né? Então, senhores, aqui, ó, a mesquita, aqui, ó, porque eles acreditam que o nome Mesquita de Al-Aqsa é mesquita distante. Eles acham que uma passagem do Alcorão diz que é uma viagem noturna do profeta Mohammed, desde a Meca até a mesquita distante. Essa viagem é conhecida como Isra. Embora não seja mencionado no Alcorão o nome de Jerusalém, as tradições islâmicas posteriores identificam o local como Monte do Templo de Jerusalém. De acordo com a visão islâmica, a partir deste ponto, Mohammed ascendeu ao céu, ao Miraj, onde dialogou com os profetas como Moisés antes de se encontrar com Deus. Então, ou seja, tem um problema religioso aí seríssimo. Como que você mexe com o mundo islâmico inteiro para tirar essa mesquita dali e fazer o templo? É um problema seríssimo para resolver. Aí a história, a mesquita foi mandada construir por um cidadão aí, onde também ordenou a construção do Domo da Rocha, no final do século VII, ou seja, o ano 684, 685, 683 são justamente o final do século VII. Então, acho que não há dúvida do período histórico que foi construída aí a Mesquita de Al-Aqsa, a Mesquita de Omar e o Domo da Rocha, que está até hoje lá em Jerusalém, que é o principal empecilho para os judeus construírem o terceiro templo que eles tanto querem. Okay? Então, creio eu que esse Daniel capítulo 2, verso 11 já se cumpriu, e hoje a gente tem um problema histórico aí, tá? Aliás, agora vamos, Daniel capítulo 12, verso 12, diz assim, ó: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Bem-aventurado, ou seja,
Ele está dizendo que vai ser feliz, né? Bem-aventurado o que espera. Aí tem toda a questão da esperança. Esperança e perseverança. Isso é fundamental para o povo de Deus. O povo de Deus não tem vida fácil, molezinha. Tá? Esperança e perseverança. Por exemplo, os próprios judeus mesmo ficaram, desde o ano 70, eles foram voltar para Jerusalém em 1967, com a Guerra dos 6 Dias. Ou seja, eles ficaram 1900 anos longe de casa e permaneceu a sua identidade cultural como povo unido. Isso nunca aconteceu na história. Não há relato histórico disso de tanto tempo. Ok? Então a perseverança faz parte, né? E a esperança. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então ele está dizendo aqui que vai ter um momento de felicidade quem esperar e alcançar os 1335 dias. A mesma coisa. 1335 dias proféticos são 1335 dias literais, tá? Perdão. 1335 dias proféticos são 1335 anos literais. Anos literais. 1335 anos literais. Agora a questão é, nessa parte dos 1335 anos literais, nós não sabemos do que se trata. Existe muita especulação, mas a verdade é que no momento ninguém sabe do que se trata. Parece ser algo que ainda não foi cumprido. Por quê? Partindo do ano 684, então retomando aqui, ó, no ano menos 607, foi tirado pela primeira vez o sacrifício contínuo, destruição do templo de Salomão. Com mais 1290 anos, do Daniel capítulo 12, verso 11, chega o ano 683, né, que foi o ano em que os muçulmanos chegaram a Jerusalém, né, mais um, porque não existe o ano zero, eu cheguei à data 684. Né? E aqui o Wikipédia está dizendo que 685 começou a construção aí da Mesquita de Al-Aqsa, Mesquita de Omar, Domo da Rocha, que está lá no Monte do Templo até hoje. Tá? Aqui ele está dizendo que quem espera mais 1335 dias. Aí quando eu interpretei, eu li isso aqui, tentei interpretar isso aqui pela primeira vez lá no ano 2014, 2015, eu somei do ano 684, eu somei mais de 1335, né? Chegaria o ano 2019, então eu até especulei na época, pô, será que vai ter alguma coisa importante relacionada à cidade de Jerusalém no ano 2019 ou ano 2018, mas não ocorreu nada nesse sentido. Então, quando será? Não sabemos, a grande dúvida é qual é o ponto de partida para os 1335 anos. Tá? Por quê? Qual é o ponto final, o ano que isso vai ser cumprido? Porque, pelo jeito aqui, analisando o contexto de Daniel 12, é algo importante relacionado ao povo judeu, né? Sobretudo ao povo judeu e a questão de Jerusalém, e pelo verso 11, relacionado ao próprio lugar sagrado do templo e a cidade de Jerusalém. Então não sabemos quando terminar esses 1335 anos, se vai ter um novo templo ou retorno do Messias, né? Bem-aventurado quem aguarda o retorno do Messias, né? Pode ser, né? No final dos anos de angústia que estão dizendo aí no Daniel 12, verso 1, não sabemos qual será o fim desses 1335 dias, 1335 anos, na verdade, mas será um momento de muita felicidade, um momento aguardado. E aí não sabemos também qual é o ponto de partida. Isso é que é a dificuldade, essa que é a dificuldade nessa profecia. A gente não sabe qual o ponto de partida, porque sabendo o ponto de partida seria fácil chegar ao ponto final, seria só somar os 1335 anos, mas não sabemos nenhuma coisa e nem outra. Portanto, acredito que esse verso 12, esses 1335 dias proféticos não estão cumpridos ainda. Então não dá, só mesmo para especular, até para especular fica difícil. Acredito que só quando estiver cumprido é que vai estar 100% esclarecido. No momento, creio que não seja possível. E para finalizar aqui, é importante, quando se fala dessas duas datas aqui, Daniel capítulo 12, verso 11 e verso 12, né?
E o próprio Daniel 8 também, se não me engano, que tem as 2.300 tardes e manhãs, né? Surge a questão, né? Uma questão muito complicada entre os adventistas, com as datas dele, que os adventistas gostam muito dessas datas. E tem até esse artigo aqui dos adventistas, e nesse artigo tem esse esboço aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o que? Esse esboço aqui, que é das datas da teologia adventista, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, períodos proféticos, tá? Então, eles colocam aqui, ó, por exemplo, a primeira data que a gente vai analisar aqui, ó, 1260 anos. Esse 1260 anos, mas isso aqui é teologia adventista, tá? Eu não acredito nisso, tá? Mas eu estou só mostrando que talvez as pessoas veem aí e acabam ficando confusas. 1260 anos, é a primeira data que eu coloco aí, 1260 anos. O que significa isso? Tá? 1260 anos é um período profético, né? Que a gente já citou aqui, o próprio Daniel 7, verso 25, Apocalipse 13, verso 4 a 8, Apocalipse 11, verso 2, Daniel 7, 25, Daniel 12, verso 7. São os 3 tempos e meio, que são os 42 meses, que são os 1260 dias, que proféticos, né? 1260 anos literais, tá? E aqui, no caso, eles colocam aqui, ó, o ponto de partida dessa profecia, que a gente estudou aqui hoje, foi no ano 538, e o ponto final, né, o ponto de chegada, foi no ano 1798. Tá certo? Tá certo. Tá? E foi o período de hegemonia papal no ano 538. Os arianos foram expulsos de Roma e o Papa emergiu como a máxima autoridade política e eclesiástica do mundo, e foi assim até o ano 1798, quando da Revolução Francesa o exército de Napoleão levou o Papa Pio para o exílio, acabando com o poder temporal do papismo e do catolicismo. Tá? E teve a Inquisição, as cruzadas, essa coisa toda. Então essa profecia realmente está cumprida e está certinho esse período aqui deles. Então esse primeiro período aqui, 1260 anos, está correto. Tá? O problema são as demais datas. Porque a segunda data é 1290 anos, que eles estão colocando aqui. Isso aqui é baseado em Daniel 12, verso 11, que a gente acabou de ver. Então, mais uma vez, eles colocam o ponto de chegada nessa profecia aqui no ano 1798 de novo. Tá? E o ponto de partida para eles é o ano 508. O que aconteceu no ano 508? Um tal de Clovis foi o rei dos francos, a mais poderosa tribo bárbara, né? Que foram as tribos bárbaras que destruíram o Império Romano Pagão Oriental no ano 474. Mas no ano 508, o rei Clovis dos francos se aliou ao Papa, o bispo de Roma, e ele foi guerrear contra os que ele chamava de hereges arianos. Que no caso ele guerreou e venceu os visigodos. Então, o primeiro grande exército do Papa foi os Clovis. Foi Clovis, né, dos francos, que era uma tribo bárbara. Então eles colocam essa data aqui, né, do ano 1290 anos, do ano 508 ao ano 1798, mas isso está certo? Está errado, completamente errado. O que Daniel mostra aqui, ó? Verso 11 do capítulo 12 de Daniel: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado. O que tem a ver contínuo sacrifício com o ano 538 do Clovis? O que tem a ver, cara? Nada a ver. O templo já tinha sido destruído no ano de 70. Não tem nada que ver. E posta abominação desoladora. Como assim? Abominação desoladora é aquele, foi o Papa que voltou para Roma. Mas, cara, o que isso tem a ver com sacrifício contínuo, com o local santo? O que isso tem a ver? Nada. Tá? Isso aí foi uma gambiarra que eles arrumaram. Essa aqui é a grande realidade. Mas isso não tem nada a ver, tá errado. Tá? O correto é o que eu passei aqui agora, do ano 607, quando foi destruído o Templo de Salomão, até o ano 684, 683 ali nesse período, que foi construída no lugar do templo a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que estão lá até hoje como um templo pagão islâmico no local santo, que era o local do templo. Ponto. Ok? A terceira data que eles colocam aqui, 1335 anos, que é baseado em quê? Que é baseado em Daniel 12, 12, que é o período que eu acabei de falar, 1335 dias proféticos. Não sabemos a data de partida nem a data de chegada, né?
Não sabemos. A profecia creio que não esteja cumprida. No entanto, para os adventistas, essa profecia já está cumprida. Que eles pegam como ano de partida o mesmo ano 508, né, que lá o Clovis se aliou ao Papa, né, e eles somando 335 anos, eles chegam até o ano 1843. Até eles colocam aqui 1843, 1844. Deixa eu fazer uma conta aqui. 508 mais 1335. Seria 1843, na verdade. Só que eles deram ali uma aproximada para 1844. Por quê? Para, de certa forma, se apropriar dessa profecia, né? Porque em 1844 a questão da grande decepção adventista, né? Eles marcaram o retorno de Jesus para essa data, tá? 1844, deixa eu até confirmar aqui, a grande decepção, se foi em 1843, grande decepção adventista, retorno Cristo, 1844, tá? Deixa eu só confirmar a data, o dia do grande desapontamento aqui, ó, tá até na própria Wikipédia. Aqui, ó, o dia do grande desapontamento. O que foi isso? Foi uma data, ó, o dia do grande desapontamento, a 22 de outubro de 1844, o dia em que religiosos norte-americanos, inspirados por profecia bíblica, esperavam o retorno de Jesus Cristo. Movimento liderado por William Miller, tá? Esse William Miller, o Miller era um pastor da Igreja Batista, mas ele é um dos fundadores do Adventista do Sétimo Dia, movimento chamado de Millerismo, tá? Que os remanescentes desse evento mais tarde fundaram diversas denominações adventistas. Entre 1831 e 1844, William Miller, um desfazendeiro e pregador leigo batista, não era pastor, pregador leigo, aqui está dizendo, ex-capitão do exército de guerra, pode estudar a Bíblia, lançou o grande despertar do segundo advento. Enfim, aí foi o William Miller, que ele marcou, ele está dizendo aqui, ó, e chegou à conclusão de que Jesus Cristo retornaria à Terra dentro da primavera, entre a primavera de 1843 e 1844, tá? Aí ele acabou marcando a data 22 de outubro de 1844. Aí ficaram todo mundo esperando lá Jesus Cristo voltar, mas né, que é o nome pagão romano, né, Yahushua HaMashiach. Vai esperando o retorno do Messias, que não aconteceu, óbvio. Aí ficou conhecido como dia do grande desapontamento. Eles não leram a Bíblia, né? Aquele dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem um filho, mas somente o Pai, né? Se nem os anjos, nem um filho saberia o retorno do Messias, só o Pai, Yahweh, que sabe. O Miller aqui achou, com os adventistas, achou que ia saber. Tá de brincadeira, né? É o dia do grande desapontamento, né? Aí, o que acontece? Mas enfim, eles marcaram para essa data aqui. Então essa data aqui, 1843, 1844, que não aconteceu nada. Como não aconteceu nada, para não ficar ruim para eles, né, o movimento millerista, o que eles fizeram? Eles inventaram. Não, cara, é que o evento, a gente estava esperando o evento aqui na Terra, a gente estava esperando Jesus voltar aqui na Terra, mas não é, rapaz, o evento aconteceu lá no céu, né, que foi o tribunal celestial, entendeu? Ou seja, eles inventaram um suposto evento que aconteceu lá no céu, né, para salvar a vergonha que eles passaram. É um evento que aconteceu no céu, o tribunal celestial. Então eles dizem que houve um tribunal celestial lá no céu, cara. Então, ou seja, aí fica fácil. Aí é fácil fazer a profecia. Ou marca uma data. Não aconteceu isso. Não, opa. Não aconteceu aqui na Terra. Mas lá no céu aconteceu. Mas tipo assim, você tava lá no céu, meu amigo? Que prova que você tem? Igual aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Que prova você tem que aconteceu esse evento lá no céu? Você tem a ata da Assembleia Extraordinária assinada por São Pedro? Tipo assim, você tem? Não. Então não acredito. Você tem o quê? Você tem um convite feito pelos anjos, né? Convite nominal a todos os participantes? Não. Você tem a selfie tirada pelo anjo Miguel lá, que teve a reunião efetivamente no céu? Não. Então não me venha com chorumelas, ok?
não me venha com choromelo. É óbvio que não houve nada, cara. Isso é o mais puro chute, a mais pura invenção, cara. Mas eles inventaram isso, cara. Eles inventaram isso para salvar a data. Então, esses 1335 anos dele aqui tá errado. Esse mito tá errado. Isso é invenção deles, não tem como provar nada, ok? Eles inventaram uma festinha lá no céu, basicamente, que não tem prova nenhuma que aconteceu, tá? Então, e é até o curioso desse 2.300 anos. 2.300 anos é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, né? Que é também do livro do profeta Daniel, né? E aí eles tentaram também se apropriar dessa profecia, ok? Daniel 8 verso 14, né? 2.300 tardes de manhã, ele está dizendo aqui, ó, Daniel 8 verso 14, ele me disse, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Que santuário, senhores? Que santuário será purificado, né? Que santuário é esse? O santuário de Jerusalém. Só pode ser, não existe outro santuário, tá? Santuário hoje é que o Espírito Santo quer habitar no seu próprio corpo. Você tem que buscar fazer um santuário do Altíssimo. Agora, o santuário só podia ser o santuário de Jerusalém, tá? E essa profecia já se cumpriu na época do Império da Grécia, que eu já expliquei, o imperador Antíoco Epifânio, que é um cálculo difícil de fazer. Quem tem bem esse cálculo é a Igreja Católica, qualquer dia eu vou apresentar aqui, mas do tempo que o imperador Antíoco Seleucida, da dinastia Seleucida do Império da Grécia, invadiu Jerusalém, sacrificou porco, colocou uma estátua de Júpiter lá dentro do templo e profanou o templo, né? E esse período de 2.300 tardes de manhã foi o período até o templo ser purificado. Aí que vem a festa de Hanukkah, né, que eles celebram até hoje lá em Israel, tá? É isso que quer dizer. Aí o que os adventistas fizeram? 2.300 anos, o ponto final eles colocaram aqui, o ponto final, 1844, tá? E o ponto inicial eles colocaram aqui 457. O que aconteceu em 457? Por volta de 457, 454, saiu a ordem para restaurar o templo de Jerusalém, tá? Porque já foi destruído, tinha sido destruído pelo Império da Babilônia e o Império da Pérsia. O rei Ciro, depois o rei Artaxerxes, autorizou e ordenou a construção do templo de Jerusalém. Então essa ordem saiu realmente aqui no ano por volta de 457, 454, isso varia um pouco, né? E ele até coloca aqui o ano 34 depois do Messias, né? Então 34 seria aqui na visão deles um ano que terminou as 70 semanas do Daniel 7. As 70 semanas realmente foram cumpridas. 34, outros falam ano 37, tá? É por aí, né? Porque eu creio, o Wikipédia diz que foi no ano 454 que saiu a ordem. Então aqui embaixo daria o ano 37, mais ou menos, tá? Porque ano 37 se o Messias fosse batizado com 30 anos. Agora, eles colocaram aqui ano 34, então o Messias teria sido batizado com 27 anos, dizem eles, tá? Então essas datas, assim, eles dão umas adaptadas, né, na data. Então, basicamente, o que eles querem dizer aqui? Que no ano 457 teria sido a ordem para reconstruir o templo pelo imperador da Pérsia, e 2.300 anos, né? 2.300 anos, que se eles entendem que é 2.300 tardes de manhã, foram 2.300 anos, até o ano 1844, que teria sido o movimento milerista, né? E mais uma vez, para se apropriar dessa profecia, né? Como se fosse, tipo assim, os adventistas, os caras, né? Do movimento milerista, que na verdade cometeu uma grande gafe em 1844, ao marcar o retorno de Jesus, que não aconteceu. Eles inventaram um tribunal celestial. Foi um tribunal celestial, mas senhores, veja bem, o templo no céu não precisa ser purificado. Por quê? Porque o templo no céu, o tabernáculo celestial, é santo, sempre foi santo, nunca vai deixar de ser santo.
o templo na terra que precisava ser purificado porque ele foi profanado pelos pagãos. Mas eles colocam não, que o templo que seria purificado seria em 1844 a terra, baseado em um tribunal celestial que dizem eles aconteceu no céu. Tipo assim, mas a terra foi purificada em 1844? Senhores, com todo respeito, não foi. Vê aí homicídio, tráfico de drogas, prostituição, guerra, né? Tráfico de órgãos, tudo de ruim acontecendo aí no mundo, 2 guerras mundiais, e outra guerra que está tendo agora. Senhores, não foi purificado, desculpe. Tá? Quem é purificado hoje é quem busca seguir a palavra de Deus e tem fé, que vai purificando, alvejando suas vestes no sangue do Cordeiro, no templo que é o corpo, o templo do Espírito Santo. Não teve nada, senhores, com todo respeito, não teve nada em 1844, não tem prova, não tem ata, como diz lá o personagem Pedro, não sei o que, Pedro Pedrosa do Escolinha Professor Raimundo. O senhor tem a selfie lá do Arcanjo Miguel com os demais anjos participando da reunião? Não. O senhor tem o crachá do anjo Gabriel autorizando ele a entrar na reunião? Não. Você tem um convite feito lá aos anjos para participar disso? Não. Então não me vê. Você tem a ata da reunião feita, assinada pelo anjo Rafael e os demais que participaram? Não. Então não me venha com chorumelas. Tá? É invenção, pô. Eu marco uma coisa, não acontece, não. Foi no céu. E você tem que acreditar nisso, cara. Isso aqui é o mais bizarro. Então, essa data aqui também está errada. 1200, 300 aqui está errado. A única coisa que está certinha aqui é esse 1260 anos, que realmente ponto de partida ano 538, ponto de chegada ano 1798. O demais está tudo errado, é tudo invenção, tá? Para poder camuflar o grande erro do movimento milerista de marcar o retorno de Jesus para o ano 1844, cara, que foi uma bela de uma piada, né? Mas é isso aí, senhores. Tô passando isso aqui para ninguém se confundir, né? Porque é uma profecia muito difícil. E agora falta, é claro, encerrar Daniel verso 12. Daniel capítulo 12, verso 13, né? Daniel capítulo 12, verso 13 diz assim, ó: Tu, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, né? Ele vai para a eternidade, ele vai ser salvo, um homem profeta do Altíssimo, muito querido, né? Pelo Altíssimo, né? Vai até o fim, porque repousarás, ou seja, você vai morrer, né? Você vai morrer. Essa profecia não é para o teu tempo, você vai morrer, né? Repousarás, estarás na tua sorte no fim do dia. Como assim estarás na tua sorte? Tá? É porque você está entre os eleitos que vão ressuscitar depois do retorno do Messias no tempo do fim, vai participar da ressurreição, né? Então ele está dando que Daniel, no fim do dia, você vai estar na sua sorte, possivelmente. Claro, Daniel, um eleito, para participar da primeira ressurreição, para participar da vida eterna. Então ele está dizendo que não é para o seu tempo, Daniel. Repouse tranquilo, você vai estar tranquilo no fim dos dias, ok? Então é isso. Pois bem, então encerrando aqui mais essa profecia, Daniel 12, a profecia, o tempo do fim, né? Uma profecia extraordinária que não se cumpriu ainda, mas que o Eterno nos deu para nos exortar aí a vigilância, esperança e perseverança. Então, encerrando mais esse episódio, vamos encerrar com, não podia ser diferente, com a bênção, né, sobre todos da Igreja do Messias Yahushua, todos que acompanham aqui o nosso prestígio, o nosso trabalho. A bênção de número 6. Diz assim: Yahuwah te abençoe e te guarde. Yahuwah faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahuwah sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. É isso aí. Fique com a Shalom aí e até o próximo.